Bom dia, galerinha. Vamos para mais uma aula hoje, quarta-feira, aula de Geografia, 15 de julho. Vamos dar início ao nosso capítulo 8. Você vai pegar seu livro aí e acompanhar na página 124 e 125. Vamos lá? Nosso capítulo 8 começa com paisagens e atividades econômicas da cidade. Você sabe o que é a linha do horizonte? Existem algumas respostas para essa pergunta. É a linha em que o céu se encontra com a terra. É até onde a visão alcança. É onde o sol nasce e se põe. No campo, o horizonte é mais fácil de ser visto, pois os espaços são maiores. Nas cidades, a linha do horizonte se confunde com as construções, os prédios e os monumentos, formando paisagens únicas. Neste capítulo, vamos ampliar os nossos horizontes e aprender sobre o espaço urbano e suas atividades econômicas. Então, olha aí o horizonte. Aí algumas imagens, ó. Morro do Corcovado, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Ópera de Sydney, na cidade de Sydney, na Austrália. E a Estátua da Liberdade, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Então aí você tem a atividade aí do Trocando Ideias para você contornar a linha do horizonte das paisagens dessa página. Você teve dificuldade para traçar a linha do horizonte nas páginas, nas atividades aí, nas paisagens? A linha do horizonte é mais difícil de se perceber em cidades, né? Quando se tem as construções, os prédios, em virtude da quantidade de elementos culturais que existem. Então, em cidades, centros urbanos, fica mais difícil a gente identificar. Vamos lá, continuando na página 126. O espaço urbano também é chamado de cidade. Nele encontramos paisagens com grande diversidade de elementos culturais que foram criados e transformados pelo ser humano. Podemos ver muitas construções, casas, galpões, edifícios, templos religiosos, mercados, nas vias de circulação, calçadas, ruas, avenidas, ciclovias e veículos, carros, ônibus, bicicletas, motocicletas, etc. O trânsito de uma cidade geralmente é movimentado. São vários os tipos de transporte: ônibus, táxis, metrôs, bicicletas, carros particulares, etc. Aí está uma fotografia da cidade de Palmas, capital do estado do Tocantins, onde minha mãe mora. Macapá é a capital do estado do Amapá, na região norte do Brasil. No segundo plano da imagem está o rio Amazonas, fotografia de dezembro de 2015. Diferentemente do campo, as cidades possuem milhares e até milhões de pessoas. Existem, por exemplo, cidades pequenas com poucas pessoas e nenhum edifício alto, cidades médias com uma maior movimentação de pessoas, e cidades grandes com viadutos, arranha-céus e muitas pessoas e veículos indo e vindo. Veja como as duas cidades abaixo são bem diferentes uma da outra. Na primeira imagem aqui, Borá possui uma das menores populações do Brasil. Em média são 800 habitantes. Essa é a vista da Igreja da Matriz de Santo Antônio em 2019. Já São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil, com mais de 12 milhões de pessoas. E aí está a vista do Teatro Municipal em 2013. Vamos continuar na página 127. Outra característica do espaço urbano é que as construções ficam muito próximas umas das outras. Assim, podemos dizer que existe uma concentração de indústrias, lojas, escolas, centros culturais, hospitais, teatros, bibliotecas, etc. Veja abaixo 3 prédios que compõem o centro histórico da cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Então, aqui na primeira imagem, ó, aí a Biblioteca Pública do Amazonas, onde se pode alugar livros e participar de eventos de leitura. Essa foto foi tirada em maio de 2014. Logo abaixo vem o Palácio Rio Negro, que já foi sede do governo estadual e hoje é uma instituição com uma agenda cheia de atrações culturais. Essa foto foi tirada em maio de 2014. E aqui ao lado, o Mercado Municipal Adolfo Lisboa, que é possível comprar alimentos, artesanato e pratos da culinária regional. Essa foto foi tirada em maio de 2014.
Nas páginas 128 e 129, vamos ver aí a organização das cidades. Os habitantes das cidades convivem com um grande número de pessoas e suas casas, prédios e outras construções são próximas umas das outras, como a gente pode observar aqui nas imagens. Agora vamos conhecer alguns detalhes de uma cidade observando-a em uma visão vertical. Aqui onde está marcado de verde, número 1, nas cidades, as terras são divididas geralmente em partes menores, chamadas de lotes. Essa construção, por exemplo, fica em um lote pequeno, que é vizinho de outros lotes que também são pequenos. 2. As distâncias nas cidades podem ser grandes. Às vezes é preciso usar um meio de transporte para chegar rapidamente a algum lugar. Por isso, existem diversos tipos de veículos para a circulação de pessoas e de mercadorias. No 3, ele mostra aí, em uma cidade, as pessoas moram bem mais próximas umas das outras. Em um prédio alto, podem morar centenas de pessoas. Então, ele está mostrando aqui, um edifício. Olha a altura desse edifício, né? E é uma casinha perto da outra, uma do lado da outra, um apartamento do lado do outro. As pessoas moram muito próximas. Já nas cidades, já no campo, as casas, elas são bem distantes umas casas das outras. Não são muito. Em alguns lugares não são muito distantes, mas não são tão próximos como nos centros urbanos. No 4, as praças e os parques são espaços em que os moradores se encontram para conversar, brincar e levar seus animais de estimação para um passeio. No 5, alguns tipos de comércio, como supermercados e lojas de carros, ocupam lotes maiores, às vezes até um quarteirão inteiro. E agora nós vamos responder as páginas 128 e 129. Na primeira questão aí tem o agora é com você. Observe a imagem que está em visão vertical nesta e na próxima página e assinale os elementos que aparecem. Edifício, árvore, rio ou parque. E na segunda questão você vai explicar por que os edifícios são muito presentes em cidades bastante populosas. Então na primeira questão você vai marcar aí, observando lá a imagem, edifício, árvore e parque. E na segunda questão, você vai explicar por que os edifícios são muito presentes em cidades bastante populosas. O que é que vocês acham? Eles possibilitam que muitas pessoas vivam em um mesmo terreno, que não seria possível construindo uma moradia ao lado da outra, né? Se no lugar de um edifício de, por exemplo, 20 andares fosse uma casa, vocês acham que tinham condições de morar a mesma quantidade de pessoas? Não, porque numa casa se vive uma família com 4, 5, 6 pessoas no máximo. E no edifício vivem várias famílias, várias pessoas, né? A página 127, você vai fazer em casa uma pesquisa sobre o seu município, certo? E vai completar aqui os itens abaixo, Na letra A, qual o nome da cidade que você mora? Letra B, quantos habitantes a sua cidade possui? Letra C, ela possui muitos edifícios altos? Letra D, cite uma construção muito conhecida da sua cidade. Letra E, que tipos de elementos culturais existem perto da sua escola? Você vai responder aí. E a letra F, cite outra cidade importante do seu estado. Então, isso é uma pesquisa que você vai fazer sobre o seu município e completar aí os itens abaixo, tá bom? Um cheiro bem grande e até a próxima aula.